entretenimento. Informação com credibilidade, gerando conteúdo para você ficar bem informado. Leia a Folha da Manhã. A diferença está na qualidade. Na Folha, 10 horas. Qualidade, novidade, verdade. Folha FM 98,3. Sintonize, compartilhe. É da Folha. Música, informação, alegria e descontração. Papo cabeça, Com Fabiano Rangel. Se ligue na programação que chegou pra ficar. Papo cabeça, você vai se amarrar. Não dá pra desligar. Música, informação, alegria e descontração. Papo cabeça, Com Fabiano Rangel. Começando o programa Papo Cabeça. Comunicando Fabiano Rangel. Bom dia, bom dia, bom dia. 28 de maio do ano de 2021. São exatamente 10 horas e 3 minutos. Meu relógio virou agora, 3 minutos. Está no ar o melhor programa. O melhor programa da sua rádio nas manhãs de sábado. Papo Cabeça com o Fabiano Rangel. Mas quem está comunicando hoje, quem está no comando do programa sou eu, Fernando Gonçalves. Inclusive quero até mandar um abraço aí pro Fabiano Rangel, pra Ana Laura. Tem muita gente perguntando cadê a Ana Laura. Ana Laura, cadê você, Ana Laura? Então a Ana Laura não vai estar conosco hoje, nem o Fabiano, mas no próximo programa tem aí o time em peso aí, a bancada aí do Papo Cabeça. Sejam muito bem-vindos a esse programa que todas as manhãs de sábado traz muita informação, muito debate, né? Falamos de assunto relevante. A ideia do Papo Cabeça desse programa é exatamente trazer em pauta assuntos que geralmente não são vistos aí na rádio, né? Então por isso que a gente está aqui, pra gente bater um papo super especial, bacana. Tô aqui com meus convidados, muita gente bonita aqui no estúdio hoje. Tô aqui com nossos convidados que já estão aqui, né, assim, estávamos dando risada aqui nos bastidores, porque, né, nesse período de pandemia tão difícil, um momento tão difícil, é importante o sorriso, é importante a gente, né, ter essa alegria. Então daqui a pouco eles entram no ar aí para poder falar com vocês, mas eu vou já dar bom dia para eles. Bom dia, professora Kellen, seja bem-vinda. Bom dia, Fernando, prazer estar aqui com vocês. Bom dia, eu vou começar por quem? Quem tá menos nervoso aqui? Bom dia, Robson. Bom dia. Depois nós vamos apresentar cada um deles para você. Bom dia, Júnior, também. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. É um prazer estar aqui. Bom dia ao Marcelo, que está aqui. Acertei o nome hoje, né, Marcelo? Bom dia, Marcelo. E bom dia ao Rodrigo também, né? Tem gente nova aí no pedaço, chegando aí mais para perto aí do Papo Cabeça a partir da semana que vem. O próprio Fabiano aí conta as novidades aí do nosso programa. Dia 28 de maio é o dia de brincar, né? Para muitos aí que não sabem, esse dia se tornou no Brasil, em mais de 40 países do mundo. Essa data é importante para reforçar que brincar é um direito de todas as crianças. Isso está assegurado no artigo 31 da Convenção sobre os Direitos da Criança, e que atividades lúdicas beneficiam seu desenvolvimento em aspectos como a criatividade, a educação, o bem-estar e a convivência comunitária. Né, se a gente for falar do dia do brincar, né, essas datas que antes não eram tão relevantes, hoje no mundo, no cenário que a gente vive hoje, se torna um peso muito grande, né, Robson? Robson, que é lá de São Francisco, você brincava muito nas ruas, Robson? Bastante. Hoje a criançada aí, só online, computador, celular, não tiveram aquela infância boa nem de brincar na rua, com os amiguinhos, correr pra lá e pra cá. Então a gente vive um cenário totalmente diferente. Nessa pandemia também, né, o acesso ao contato, ao próximo, ao coleguinha, dificultou e facilitou também que a tecnologia ficasse mais presente na vida dessas crianças, né? Então, com essa falta de contato, a internet também facilitou esse acesso aí deles. Né? E a professora tem criança em casa, professora? Tem um adolescente e uma criança. E como é que está esse dia de brincar dentro de casa no período de pandemia? É uma briga, porque eu falo, parece que eles estão parecendo fantasma, porque nem sol não pega. Né? Então, assim, eu acho que se ralar um joelho vai estranhar, porque não sabe nem o que é se machucar. Né? O sinal de infância quase que não tem. É muito difícil, principalmente com a pandemia que veio para, né, intensificar ainda mais
esse acesso, porque eles já se acostumaram a ficar na frente de uma tela a tarde inteira ou a manhã inteira, e aí não querem sair de frente da tela. Então, assim, é bem complexo, né? As brincadeiras, elas se tornaram só as virtuais, tudo, né, querendo tudo já pronto, então se está perdendo a imaginação, a construção das brincadeiras, a forma como eu brincar e o contato humano, porque nós somos seres sociáveis e isso é fundamental. Eles jogam online com vários amigos, mas o contato físico ele está cada vez menor, né? Então, assim, isso me preocupa bastante com relação às crianças, principalmente, que perdem um pouco e perdem a vontade até de sair de casa. Então, eles ficam muito em frente a um videogame, muito em frente a um computador, jogando, com vários amigos, mas ao mesmo tempo sozinhos dentro de casa. E até essa socialização no retorno da escola, nas aulas de educação física, vai ser assim, né? Olha quantos fatores a gente pode imaginar que se tornam agora complicadores no retorno das crianças, né? Aquela brincadeira, aquela parte lúdica, né? As crianças ficaram muito tempo isoladas, muito tempo dentro de apartamentos, né? Lógico, algumas têm algumas têm o privilégio de ter uma casa na praia, que vai ali junto com a família, fica ali no quintal. Mas nem todas, né? Muitas famílias em Campos são de fora, né? São de outros lugares que vieram para trabalhar no Porto, vieram para trabalhar na cidade e não tem assim, né? O que tem ali é o apartamento, o convívio familiar e aquele espaço físico, né? Então, por isso que é importante de ressaltar dia 28 de maio, o dia de brincar, aí o Brasil e mais 40 países que resolveram, né, deixar registrada essa data. E aí eu vou perguntar aos nossos ouvintes, não vou perguntar aos nossos ouvintes se eles estão brincando, porque eu acredito que alguns estão trabalhando agora, alguns estão correndo atrás para arrumar a casa, para preparar o almoço. Acho que 10 horas ainda está cedo para um sábado, né? Geralmente, final de semana, a gente almoça mais tarde. Mas quero agradecer a você que está nos ouvindo agora, nesse momento. Seja bem-vindo ao Papo Cabeça. Temos uma galera aqui que já está comentando aqui na nossa transmissão. Então, para você que quer participar, que quer ver essa galera, esse time de peso bonito que está aqui nos nossos estúdios, é só você entrar no Facebook, né? Ativa aí pelo seu celular mesmo, no bolso aí, você pode estar participando. Só tirar o seu celular do bolso aí ou da bolsa e você entrar aí no Facebook e pesquisar Rádio Folha 98.3 FM. Aproveita e curta a página, que no próximo sábado o próprio Facebook já te notifica aí, começou o Papo Cabeça. Então participe. Vou entrar aqui para dar um alô e um bom dia para essa galera que já está aqui. A Evalda Nunes está dizendo aí bom dia a todos. A Emanuele Soares está falando um excelente dia a todos da Rádio Folha e ouvintes. Muito obrigado, Emanuele. Temos a Marilene Camargo, bom dia, Marilene. A Karina Malvino, bom dia. A Maria Luísa Rangel, Malu, bom dia. Carinho Tripari. Ao Fabiano está aqui também na transmissão acompanhando. Já mandei meu abraço para você, Fabiano. Então, bom dia. Tá falando bom dia, jovens. Bom dia. Bom dia. Somos jovens. O Marcos que está sempre acompanhando. Obrigado pelo jovem. Ao Herbert Rangel, que é aniversariante do dia. Bom dia, parabéns, Herbert. Muitos anos de vida, felicidade. Aproveita e celebra seu dia. A Ellen Gomes, bom dia, Ellen. Valéria Patrão, Angélica Mendes, bom dia, meus amigos ouvintes do Papo Cabeça. Aí a gente tem um time aqui, professora, de peso também na nossa transmissão, que parte da educação, professores e diretores entram também no nosso programa para acompanhar. Então aqui eu estou falando com a Angélica Mendes, que é gerente pedagógica, a Mariana Rangel, que é diretora, que cuida muito bem da parte da educação infantil da nossa cidade. Ela está falando que aguarda os sábados para aprender e descontrair com o Papo Cabeça. Aí o Marcos vem falando, pois é, Fernando, um abraço daqui de Italva, estou de plantão. Então aí, para todo mundo de Italva que está de plantão, a gente também acabou de sair de um plantão. Nós somos acadêmicos, nós estamos acompanhando lá. Então, ao Henrique Carvalho, bom dia, família Riachuelo e ouvintes, bom dia. A Emanuele Soares, em cima do que a gente estava falando do dia de brincar, ela fala que hoje a minha diversão é diferente. Me divirto com o meu trabalho. Mas tive uma infância maravilhosa, brincava na rua, pulei corda, pique-pega. Eu lembro do garrafão, na minha época tinha aquela questão de garrafão. Na minha época aquela bete, né, que é aquele negócio do taco, que jogava a bola. Gente, aquilo era bom demais. Já levei umas tacadas na cabeça, fiquei com um galo na cabeça. Pulava muro para ir procurar a bolinha na casa do vizinho. Eu lembro que na minha época também tinha aquele negócio de elástico, era elástico que as meninas ficavam brincando. Hoje eu não vejo nem nas escolas. Queimado. Que negócio da amarelinha que você jogava pedra e pulava. Então,
Valda tá falando que eu em casa, eu e Marcos, no trabalho juntinho com vocês. O Ebert agradecendo aí pelos parabéns. Se tiver bolo, churrasco, aí convida todo mundo aqui do estúdio, né não, Marcelo? Pra gente aí comemorar o seu dia, o aniversário. Hoje o nosso papo tá super interessante e importante. Mas antes da gente entrar aqui no nosso bate-papo, eu queria deixar aqui a nossa enquete. Como nós realizamos toda semana, todo sábado a gente deixa uma enquete, que é bom também a gente construir, né, o raciocínio, o mapa mental do assunto que a gente quer abordar. E o assunto de hoje é a nossa enquete, ela faz uma pergunta simples, mas importante. Qual sentimento você tem em relação à pandemia, à Covid-19? Em meio à maior pandemia do século, é comum surgirem diversas emoções. Qual delas é mais frequente em você? Então é só responder a nossa enquete, qual é o sentimento que você tem em relação à Covid-19. É o medo, é a insegurança, é a coragem, é a força, é a empatia, que a gente tanto fala, que nesse período de pandemia, como é importante a empatia. Qual é o sentimento que você tem? Eu não falei com o Júnior agora, todo mundo quer ouvir. Júnior é esse rapaz aqui, ó, que tá aí na tela aí, ó. Você que está assistindo a transmissão aí, o cara de olhos claros aí, Júnior, qual o sentimento, qual foi o sentimento que a pandemia gerou em você, o Covid-19? Fernando, eu acho que o principal sentimento é o medo e aliado à insegurança. A gente não conhece muito sobre esse vírus, sobre essa patologia, então acaba que isso torna o convívio com outras pessoas um pouco incerto. Então, acredito que seja esse a principal emoção que desencadeou em mim, e acredito que na grande parcela da população de forma geral. A pandemia, na verdade, pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém esperava, né? Eu lembro que a gente ouvia falar nos noticiários, nos jornais, que estava acontecendo a questão da Covid-19. É por isso que a gente está aqui trazendo esses convidados para falar, né? A gente sempre discutiu e a gente debateu a realidade das escolas, né? A gente está falando aí da educação base, né? A educação infantil, os anos do ensino fundamental e até o ensino médio. Então a gente trouxe a galera da universidade, né? A professora Kellen, que é professora universitária, que ela vai falar daqui a um pouquinho sobre como ela chegou até a universidade como professora, e os acadêmicos que a gente tem aqui, o Robson e o Júnior. A gente trouxe da medicina, não porque eu estou inserido nisso, mas porque a gente vê, né, como teve essa adaptação das escolas, também houve da universidade. E a medicina, acredito que foi um dos cursos mais desafiadores que teve para se adaptar nesse universo remoto, nesse universo online. Por isso que nós estamos aqui para ouvi-los, para falar sobre essa realidade, mas nós queríamos ouvir também e ler o seu comentário. Então participe, entre aí na nossa transmissão, participe, responda a nossa enquete. Qual é o sentimento que você tem, ou que você adquiriu, ou que você, né, desenvolveu aí com a Covid-19. É importante olhar e a gente ouvir, né, o que cada um está sentindo, cada um está pensando. Lógico que a Covid-19 divide muitas opiniões, mas a gente sabe que nós estamos ainda nessa luta pela vida, porque eu entendo que a Covid-19 é uma luta pela vida, e a vida é o maior dom que a gente tem, o maior presente que a gente tem. Então a gente precisa se cuidar, usar máscara, usar álcool em gel. Por mais que a gente acompanhe notícias falando das festas clandestinas, não seremos nós que faremos essas festas, não seremos nós que participaremos, e a gente tem que ser posicionado nesse idealismo. Quanto mais a gente se cuidar e quanto mais nós tivermos empatia, mais rápido teremos a possibilidade de sair disso. Há muitas controvérsias dizendo que Covid-19 é uma doença que vai continuar e vai existir, mas nós não vamos debater, porque aí a Kelly vai poder dar uma aula pra gente sobre isso. Mas entre opiniões diferentes, o importante é a gente se cuidar, a gente preservar a vida, valorizar a vida do seu vizinho, a vida da sua família, a vida das pessoas que você ama. Então, qual é o sentimento que você tem aí, que a Covid trouxe, ou que você desenvolveu aí através da pandemia, tá certo? E agora nós podemos entrar no nosso bate-papo, como eu já adiantei o nosso tema. Enquanto a gente está falando aqui, pessoal, eu vou acompanhar aqui na transmissão o comentário de vocês, a gente para ler os comentários e continua no bate-papo, mas eu vou começar aqui com a nossa professora. Ela é minha professora também, então não estou puxando sardinha, mas
assim, né, a gente fez o convite também para a professora Lívia, que não vai estar nesse programa, mas estará em outros. Mas eu queria ouvir da professora Kelly como chegou até a universidade, a trajetória. Posso falar você, né? Com certeza. Na sala de aula a gente respeita falando de senhora, né? Pelo amor de Deus. A gente fica na dúvida se chama de você ou se chama de senhora, né? Não, me convidaram falando que ia ser um papo descontraído. Eu tô contando com isso. Então, conta pra gente um pouco da sua história, como surgiu, você é de Campos, e até chegar na sala de aula e ser uma professora universitária. Bom, sou de Campos, campista, né, nascida e criada, como costumo falar. A minha formação acadêmica é em medicina veterinária, cursei medicina veterinária aqui na UENF. Entrei para a faculdade, eu não tinha pretensão nenhuma de me tornar professora. A minha mãe é professora, né, sempre foi, ela é aposentada, né, mas trabalhou a vida inteira como professora, e ela me falava assim, quando eu entrei para a UENF, que eu deveria buscar uma bolsa, que ela ouviu falar que o ideal seria eu me tornar professora. E eu falei assim, eu professora? Jamais. Então, entrei para o curso de medicina veterinária com a intenção de ter uma clínica de pequenos, como todos que entram têm essa intenção. Mas fiz a minha graduação, entrei para o mestrado logo em seguida da graduação, fiz o doutorado, e aí na pós-graduação fui me aprofundando na área acadêmica, onde o mestrado e o doutorado vão preparando a gente para essa área também, a área de pesquisa e a área acadêmica. Comecei a lecionar na pós-graduação. Então, comecei a minha vida aí, comecei a quebrar esse medo, porque eu realmente era, como a maioria, tinha um pânico terrível de apresentar trabalho, não gostava também. Não vai dizer que era tímida. Muito, ninguém acredita, né? Mas era extremamente tímida, eu ficava extremamente nervosa. Eu preferia, como alguns, fazer o trabalho inteiro e dar para outro apresentar. Né? Então, mas fui nessa intenção, queria, até mesmo na pós-graduação, me envolver mais na área de pesquisa, não me vi ainda como professora. Mas quando eu comecei a entrar com uma certa frequência em sala de aula, comecei a me apaixonar, quando eu comecei a ver os alunos entendendo aquilo que eu estava ali me propondo a explicar. Isso traz uma satisfação que não tem como colocar em palavras. Ver alguém conseguindo alcançar um objetivo com a sua intervenção, porque a gente hoje vê o professor não como a peça fundamental, mas como algo para tentar facilitar, como facilitador, dá uma satisfação muito grande. Então, eu comecei a me apaixonar pela docência. E após a minha formação, depois que eu terminei meu doutorado, que eu me dediquei exclusivamente à pós-graduação, eu recebi um convite para estar entrando e começar a lecionar e ter uma turma minha, começar a trabalhar numa instituição particular. E quando eu comecei a trabalhar, né, minha mãe sempre me ensinou, tudo que vier às tuas mãos, faça da melhor maneira possível. Então, eu mergulhei nesse mundo, e mergulhei e tentei me aprimorar, né? A minha primeira turma sofreu muito, porque eu estava começando ainda, então eu achava que eu tinha que passar o máximo de conteúdo para eles. Meu Deus! Imagina as provas dessa galera. Uma metralhadora. Mas com o tempo a gente precisa evoluir sempre, né? Então fui me aprimorando cada vez mais. E quando eu falo que eu perco as minhas noites de sono buscando uma melhor forma de melhorar cada dia mais esse processo de ensino-aprendizado, não é mentira, é real. Eu falei, quinta-feira com uma turma minha, eu falei assim, eu não tenho talento de atriz para atuar nesse grau, porque quando eu falo real com emoção. Ontem nós tivemos um dia inteiro de curso de capacitação para docentes, onde no final, a última palestra, o palestrante falava assim, você consegue transmitir mais quando você coloca emoção. Eu falei, estou no caminho certo. Porque se tem algo que eu tento colocar, né, nas minhas aulas, em tudo que eu faço, é emoção. Porque eu acho que tudo que envolve emoção se torna mais prazeroso. Então, eu realmente me apaixonei. Todo mundo fala que educar, né, dar aula é uma cachaça, e realmente é.
Quando você começa, você não consegue parar. E é uma área muito, muito prazerosa, mas ao mesmo tempo desafiadora. Porque é um desafio diário. É um desafio diário porque você pega, eu falo, cada turma é de uma forma, cada turma é de um jeito. E ainda bem que eu não gosto de rotina. Porque se tem uma coisa que não existe na educação é rotina. Não, e no nosso caso lá, né, professora, às quinta-feiras ela começa às 7 horas da manhã com um grupo, aí depois troca 9 e pouco para outro grupo, a gente chega na aula dela, 11 e pouco, já assim, né, nós começamos desde 7 horas, a última aula é o laboratório dela. E ela abre a câmera dela com alegria. Até essa quinta-feira eu falei, professora, que alegria é essa, professora? Ninguém tá aguentando mais. E é próximo do horário de almoço. E aí eu lembro até que você falou, né? Tô aqui para fazer o dia diferente, que é uma escolha, né? Uma escolha isso, você ter um dia diferente, ter essa alegria, eu isso tudo, né? vejo assim mesmo, que é uma escolha. A gente sempre tem a escolha. Ou eu fico bem ou eu fico mal. Né? Claro, obviamente ninguém problemas todo mundo tem, né? Todo mundo tem, né? Dias ruins existem para todos, né? Na aula de emoções até eu sempre falo, né? A tristeza é um sentimento também importante. O que a gente não pode é cultivá-la, né? Então é importante passar por ela, que ela também nos ensina muita coisa. Mas a gente não pode cultivar e permanecer nela, porque aí vira depressão. É o equilíbrio, né? Tudo em excesso é ruim. Tanto para mais quanto para menos. E então, é o equilíbrio, né? A questão é o equilíbrio e quando a gente tem como escolher, a questão é essa escolha. Quando você perguntou qual o sentimento que você tem com relação a essa pandemia, eu estava aqui pensando, né? E eu vi que eu tenho 2 sentimentos. Confiança de que Deus não perdeu o controle, que Ele está no comando e que Ele sabe o que é melhor. E agradecimento, ser grato, que eu tenho buscado, ser grato por mais um dia, ser grato por aqueles que eu amo e eu não perdi, tentar ter gratidão e ter um olhar do que é bom, tentar valorizar o que é bom, porque nós seres humanos a gente tem uma tendência muito forte a olhar o que é ruim. Sim. E focar o que é ruim. Mas eu acho que essa pandemia serviu para mim para eu tentar olhar. Mas o que eu posso tirar de bom de tudo isso? Então, tentar olhar sempre a situação. Tá doendo, tudo bem, mas eu tô crescendo. Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim. E só depende de qual lado a gente vai valorizar mais. Exatamente. E nesse cenário, né, as palavras da professora muito bonitas e emocionantes também. E nesse cenário, o professor, mais uma vez, vem como um herói, junto com a equipe da saúde. Porque imagina, né, como você falou, enfrentar uma turma, né, lógico que a gente vai falar sobre isso, alunos que ligam a câmera e não ligam a câmera, mas se tornou muito mais difícil esse relacionamento, manter a escola, a universidade viva, manter os relacionamentos muito vivos. E os professores, né, foram à frente também, estão à frente desde o início da pandemia. Então, assim, os professores, como sempre, brilhando e sempre como um ato de heroísmo, trazendo a saúde, porque a educação também é saúde, né? Vamos falar da pandemia, dessas mudanças que tiveram. Vamos falar agora com os nossos acadêmicos. Como foi para vocês, né? Vocês já estavam inseridos na universidade quando houve a transição do presencial e do remoto. Como foi para vocês, Robson? Como foi para você chegar a pandemia, a chegada da pandemia e as aulas remotas? Eu costumo falar que o ano de 2020 e 2021 tem sido anos desafiadores para todo mundo. E chegar nessa pandemia, o curso de medicina é um curso muito pesado, uma carga horária muito extensa. E o ensino presencial, o contato... Você já estava no presencial? Já estava no presencial. O contato com o professor, o ensino-aprendizado, ele se torna mais eficaz. Então, nesse cenário de pandemia, quando entrou as aulas remotas, EAD, foi um desafio muito grande, tanto para os professores, para poder manter o nível de educação, para passar o conteúdo para o aluno, e para nós também, como alunos, ter que focar, tendo aula EAD, já que era um costume, já que era de praxe, ter aula presencial, que o contato aluno e professor era bem íntimo, a gente podia tirar dúvidas. Às vezes não tinha como tirar dúvida no meio da aula, porque às vezes o aluno é mais acanhado, é mais tímido. No final da aula conversava com o professor. Então, no momento EAD, esse contato se perdeu. Então, creio que o ensino também ficou um pouco mais prejudicado em relação a isso. E durante a pandemia,
o foco do aluno, estudante de medicina, não é o mesmo, porque você acaba distraindo, porque está em casa, o telefone toca, alguém chama, alguém abre a porta, então não tem aquela concentração. E você ficar horas sentado ali na frente do computador assistindo uma aula online, é bem prejudicial. Sem intervalo, né? Sem intervalo. Muitas vezes você pega 2 da tarde e acaba às 18 horas. Então, é uma carga horária muito puxada. Além do ensino lá no EAD, a gente também, mais os períodos mais avançados, a gente tem aula prática durante a manhã. Então, em si, o curso é pesado e com essa pandemia veio a emoção, veio todos os sentimentos e ter que suportar tudo isso e continuar focando, porque a gente não pode deixar a peteca cair, né? Porque o futuro, a vida, a saúde está nas nossas mãos. Nós somos o futuro. Então, a gente não pode deixar a bola cair. Pai, isso que ele tava nervoso, hein? E Júnior, como é que foi lidar com as emoções? Porque aí eu imagino o cenário, né? Um grupo de WhatsApp, todo mundo falando um monte de coisa e você lá inserido no meio e opiniões contrárias e falando e discutindo e aquela coisa toda, porque isso existiu, né? Esse misto, como o Rob estava falando, de emoções e sentimentos, mas como foi para você lidar com a sua turma inteira, opiniões diferentes e sua cabeça pensando o que você pensava, como foi isso tudo para você, como se foi esse processo? Fernando, eu acho assim que existem pessoas que têm a preferência, obviamente, pelo método, por ser um método facilitador. Você consegue assistir de qualquer local, desde que tenha acesso à internet. E tem pessoas que são mais tradicionalistas. Eu acho que eu sou mais nesse método. Eu sempre fui acostumado a ter um orientador ali comigo, do meu lado, me explicando. Eu nunca fui de ser um aluno autodidata. Eu sempre precisei estar junto ali com um profissional me auxiliando. Então, para mim, foi um pouco complicado. A minha experiência em si, acredito que não tenha sido das melhores, igual foi para alguns outros colegas que preferem até hoje em dia o método EAD. Como a professora Kellen falou, sempre o início de uma trajetória, quando é algo novo, a gente tem uma dificuldade. Como você brincou, os alunos da primeira turma dela sofreram um pouquinho. Acredito que a gente esteja sendo esses alunos agora do EAD, até porque a gente não sabe se isso vai permanecer por muito tempo. A gente torce para que passe o mais rápido possível, mas a gente não tem como precisar quando que isso tem um fim, certo? Entendi. Então, como a professora falou, está sempre uma constante evolução, tentando melhorar cada vez mais. A gente percebe isso da parte dos professores. Lá no começo desse método remoto, a gente via que tinha uma dificuldade muito grande por parte dos professores, por serem, assim, às vezes, até as pessoas de mais idade, não tinham muito acesso à tecnologia, não tinha tanto acesso a esse mundo que nós jovens estamos acostumados a lidar melhor. Então, existia uma dificuldade. Hoje em dia, a gente já vê que já é algo mais, assim, mais fluido da parte deles e da parte dos alunos também. Eu tinha muita dificuldade em saber como estudar no começo. Hoje em dia eu já consigo filtrar mais isso, a gente vai pegando com o tempo. Então acredito que para mim foi esse mix de sensação. Lá no começo eu estava um pouco chateado com essa mudança, óbvio que ninguém queria isso, mas a gente precisou. Mas hoje em dia eu acho que já está mais tranquilo, a gente torce para que acabe logo, apesar de estar tranquilo, mas acho que todos os alunos ali tiveram um pouco de dúvida no começo ali dessa transição. Pegando o gancho aqui do Júnior, professora, e aí o professor que era cobrado pelos alunos, cobrado pela instituição, muita coisa se tornou nova e o professor teve que, em um prazo muito curto, ou nem sei se teve prazo, de se adaptar. E aí tinha a instituição cobrando, os alunos cobrando, as famílias cobrando. E como ficou o professor dentro desse cenário? Como foi o sentimento, assim, aquilo tudo? Que a gente está falando depois, como o Júnior falou, depois de uma trajetória, de uma caminhada. Mas eu posso imaginar que o professor ficou no meio disso tudo, né? Porque ele era cobrado pela instituição, cobrado pelos alunos, e o professor não tinha culpa de nada, e não tem culpa de nada, né? É desafiador, né? Então, é desafiador constantemente. Não foi só porque iniciar o processo foi desafiador, recebemos treinamentos, capacitações, porque de uma hora para outra a gente teve que conhecer
todas as plataformas de aula virtual, todos os acessos, todas as ferramentas digitais, como gravar, como acessar, como criar um Virar link, youtuber, né? Não, na hora, né? Eu até falei assim, deixa o seu joinha, né? Então, assim... Curta, compartilhe. Gostou desse vídeo? Então, assim, de uma hora para outra, e assim, claro, assim como no meio dos alunos, no meio dos professores também tiveram aqueles que tiveram muito mais dificuldade, né? Até pelo jeito de cada um, né? Mas foi desafiador para todos nós, porque de repente a gente saiu de sala de aula, né? E tiraram a nossa cachaça, né? Porque e eu sempre brincava, falava assim, gente, fala comigo, pelo amor de Deus, porque eu me sinto esquizofrênica aqui, falando sozinha. Porque a gente saiu de um ambiente onde eu tinha 70, 80 alunos na minha frente, interagindo. Eu sempre mexia, chamava, batia palma e chamava ele para mim, né? E conseguia ali, quando eu via que um distraía, eu já chamava para cá. E no ambiente virtual, com câmera desligada, né? A gente perdeu esse acesso. Né, perdeu esse contato também com os alunos, que para a gente, como professor, também é essencial. Né? Então, tivemos que desenvolver habilidades que antes não tínhamos. Né? Além do conhecimento, além das aulas, tivemos que remontar as nossas aulas para adaptá-las à forma remota. Então, tem sido desafiador, porque iniciar o processo é difícil, mas manter ele também é muito difícil. Então, afinal de cada semestre, todos estão cansados no presencial. Remotamente também acontece. Né? E, assim, até muito mais. Porque o que a gente aguenta presencialmente, com contato físico, remotamente, né, que é um pouco mais distante, isso acontece de uma forma bem mais acelerada, bem mais rápida. Né? Então, foi desafiador, tem sido. Né? Não foi porque a gente ainda está... E eu acredito que veio para ficar. É o que a gente tem falado, assim, não é 100%, mas eu acredito que a pandemia, ela transformou a educação. E nunca mais a gente vai ter uma educação como a gente tinha antes, né? Porque surgiram várias ferramentas, hoje em dia se fala em gamificação, em mapa mental, em podcast. Então, são várias formas, várias metodologias que surgiram, que a pandemia forçou o professor a se adaptar, mas que vieram nos mostrar também que os métodos educacionais, eles precisam passar por essa renovação, porque o mundo já mudou. Então, a forma de educar, a forma de brincar mudou. Então, a forma de aprender também precisa mudar. Precisa se adaptar à nova realidade. A gente não pode manter, né, o tradicionalismo. E nas suas palavras são exatamente aquilo que o Fabiano sempre fala aqui, né? Para quem pensa ao contrário, os professores trabalham muito mais, a escola trabalha muito mais para atender os pais, porque aí é individualmente, né? O atendimento é individualmente, enfim. Nós estamos chegando no nosso intervalo e eu quero saber, você já respondeu a nossa enquete? Qual o sentimento você tem em relação ao Covid, ao que a Covid-19 gerou em você? Nós vamos para o intervalo, voltamos já com esse papo que está muito massa, está muito bacana, com a professora Kelly, os acadêmicos aqui, Robson e Júnior. Espero você não sair daí. Papo Cabeça, aqui na Folha FM 98,3. Qualidade, novidade, verdade. Folha FM 98,3. Sintonize, compartilhe. É da Folha. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampus. (10h33). Com a ajuda da Eletricampus Energia Solar, você irá eliminar de vez até 95% de despesa com sua conta de energia. E sabe como isso é possível? Parcelando a instalação do seu sistema em até 72 vezes. As parcelas ficam menores que o valor da sua conta de energia. Faça um orçamento com a Eletricampus Energia Solar. Ligue ou nos mande um zap no 30 33 22 13. De novo, não! E pare de assustar no fim do mês com a sua conta de energia.
Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Agora com você, Diego Maia. Opa, aqui é o Diego Maia e eu também estou na Folha FM, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã e às 4:30 da tarde, com as suas pílulas diárias de otimismo. Mas se você perder algum episódio, não tem problema. Acesse diegomaia.com.br e escute quando e onde você quiser, inclusive pelo meu Instagram. Bora voar? Bora voar? Novas notícias, novos acontecimentos, política, economia, entretenimento, informação com credibilidade, gerando conteúdo para você ficar bem informado. Leia a Folha da Manhã. A diferença está na qualidade. Papo cabeça, papo cabeça. Com Fabiano Rangel. Estamos de volta aqui com o Papo Cabeça, né? Quem acompanhou aqui os nossos bastidores aqui viu a nossa descontração aqui nos bastidores e todo mundo ficou agora mais tranquilo. Vamos pro segundo bloco, nosso convidado está aqui, né? A professora Kellen, professora de quê, professora? Aqui, né, para todo mundo saber, Kellen de quê, professora de quê, da universidade de quê? Escola de Medicina, né? Sim. Ou tem algum outro curso, outra área que você leciona? No momento não, já lecionei para enfermagem, para nutrição, veterinária e atualmente na medicina. Lecionando mais qual parte da escola médica? Fisiologia e embriologia, que são as minhas áreas. Uma delícia isso, gente. Robson, de que, da onde? Se apresenta aí, Robson. Eu sou o Robson Vieira, eu sou graduado em farmácia, pós-graduado em farmácia, na verdade, e atualmente estou no 3º ano do curso de medicina aqui da Faculdade de Medicina de Campos. E o cara que já está aí com recadinhos aí na nossa transmissão aí, o melhor acadêmico da FMC, com muito orgulho. Obrigado, Maria Fernanda, pela sua participação, pelo seu comentário. Robson, da onde? Robson Júnior, perdão. Maria Fernanda muito modesta, né? Mas sou Júnior Hintz, sou acadêmico de medicina da Faculdade de Medicina de Campos, a FMC. Estou atualmente no 4º ano, ingressando já na porta ali do internato. São os últimos 2 anos da faculdade, dizem que é um dos melhores períodos da faculdade. E estamos aí na trajetória junto com o Robson, agora com você que está sempre lá com a gente lá, fazendo essa troca legal. Isso aí. Eu fiz aqui para ver se os nossos ouvintes estavam atentos. Eu falei 28 de maio. E eu queria ver se os nossos ouvintes estavam atentos. E o Ebert, que é o aniversário do dia de hoje, colocou que hoje é 29 de maio. Então o dia do brincar foi ontem, 28 de maio. Eu acho que ele queria que a gente desse parabéns para ele de novo, né? Parabéns mais uma vez, Ebert. Muita saúde. Eu sei que é um irmãozão, né? Aproveita aí o José, a Larissa e toda a sua família, sua mãe, seus irmãos. Mas hoje, 28 de maio, o dia do brincar foi ontem. Hoje, sábado, 29 de maio. Então vou olhar aqui e ler os comentários aqui. O Fabiano Rangel falando que soltou pipa na rua. Eu também soltei. A única vez que eu fui soltar, bati a cabeça, minha mãe nunca mais deixou soltar. O Ebert falando que não importa a idade, sempre é importante brincar. A Evalda Nunes desejando parabéns
ao aniversário do Herbert, o Marcos falando que jogava peão, carrinho de rolemã. Eu lembro, eu sou dessa época, dessa geração do carrinho de rolemã. Fazia o nosso carrinho, né, o Fernando? Isso é legal. E, pô, né, era muito maneiro essa brincadeira, brincar disso. E a Kátia Manhães dando bom dia, muito bom dia, Kátia. Obrigado pela audiência de todos os sábados aqui. A Kátia, a Ana Lídia, a Emanuele Soares. São figurinhas repetidas aqui nas nossas manhãs de sábado. A Emanuele respondendo a nossa enquete, ela disse que são altos e baixos constantes. No momento eu estou tentando me manter esperançosa. Não tem sido fácil, um turbilhão constante de emoções. Busco me manter saudável e equilibrado. Isso aí é a resposta da nossa enquete. Qual o sentimento a Covid-19 trouxe para cada um dos nossos ouvintes? Aí o Marcos está falando que é uma batalha diária. A Angélica Mendes respondeu dizendo que são muitos sentimentos foram gerados, mas atualmente a insegurança e a saudade da minha vida, do contato com meus amigos e minha família. A Evalda disse que me ensinou mais a viver o hoje, com mais paciência, sabedoria e amor, porque o amanhã está nas mãos de Deus. Não sabemos o que acontecerá. O Fabiano diz que a pandemia nos trouxe um mix de emoções, boas, ruins, mas cada um conhece os seus limites, pois estamos numa mesma tempestade, mas cada um no seu barco. Isso aqui é o lema dele, desde que começou a pandemia em março, ele fala esse lema que cada um, né, todos estão na mesma tempestade, mas cada um em barco, né, em um barco diferente, né? Então isso é uma reflexão muito importante que a gente tem que fazer. A Emanuele falou, professora Kellen, que o bichinho da educação, quando morde, já era. E a gente tem o Dinho, a participação do Dinho, bom dia. A Deise Viana dizendo que ela ultimamente está vivendo um misto de emoções, saudade e segurança. Acho que saudade é uma coisa que todo mundo sente, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. A Regina Maria, lá de Guarapari, no Espírito Santo, desejando aí, né? Tá dizendo que está assistindo com a gente. Bom dia, ela e o Idário que está aqui dando essa audiência para nós. A Angélica Mendes diz assim: a docência é antes de tudo um ato de amor. Não existe aprendizagem sem afetividade. E não há como fingir amor. Professores que não amam de verdade sua profissão não encantam seus alunos. E aí a gente tem os comentários, a Shirley que entrou agora dando bom dia. Mas vamos continuar o nosso bate-papo agora, né? O Robson, o Júnior, que são acadêmicos do curso de medicina, junto com a professora, né, que está aqui falando sobre essa realidade do ensino remoto nas universidades. Pergunto para ambos, vocês acham que essa questão do ensino remoto afeta de alguma forma os estudos? Ou tem como se produzir e ter produtividade também pelo ensino remoto? Sim, afeta. De uma maneira ou de outra acaba afetando, como eu havia falado anteriormente. O ensino presencial, ele é mais fortalecedor porque você tem um contato do professor com o aluno. Já o ensino remoto, além da distração que no momento das aulas que a gente não consegue ter 100% de foco naquele ensino ali. E além disso, a gente precisa buscar outros métodos, além do estudo remoto, para poder aprimorar o conhecimento. Então, sim, o estudo remoto ele vai ficar, como a professora Kellen falou, novas tecnologias vão surgir, mas o ensino remoto, a princípio, no momento, ele está, sim, lesando o nosso conhecimento, porque a gente está no processo de adaptação ainda. Mesmo depois de mais de um ano e pouco da pandemia, do início da pandemia, nós não conseguimos nos adaptar 100% a esse método remoto. Então, sim, tem prejudicado bastante. Professora, como a sua visão do lado de professor? Que talvez, porque o método remoto também pode trazer a questão do aluno ser mais responsável e o compromisso pela aquisição do conhecimento também, né? Que a gente tem aquela questão, né, do aluno estar ali sempre com o professor ali dentro de sala de aula, passando os roteiros, e o ensino remoto também pode trazer essa possibilidade de trazer o aluno com mais compromisso e mais responsabilidade também, né? Protagonista também, né, professor? Sim, a busca é sempre tornar o aluno protagonista, né? Tirar o foco do professor, né? Então, é sempre uma troca, né? Eu sempre vi esse processo como uma troca de aprendizagem. Mas o remoto, ele permite mais distrações, né? Como o Rob estava falando, né? Como eu sempre brinco, né? A gente tem uma tendência muito grande a desenvolver a capacidade de onipresença, estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então, e isso tira o foco, né, da aula, tira o foco do que realmente deveria, porque você tem ali a possibilidade de abrir várias abas
e ver sobre vários temas, vários assuntos que podem distrair, né? Até mesmo quando você vai fazer uma busca de algo que o professor falou, isso vai te levar a um outro local, aí entra numa rede social e tem uma maior probabilidade de distração do que quando você está ali presencial. Você tem o caderno e o professor tem alguma atividade para realizar presencialmente e não tem, né, a ferramenta digital ali, porque a ferramenta digital abre um mundo na sua frente, né? E esse mundo, né, ele te proporciona várias opções e isso pode desviar o foco, né? E é um desafio, né, para nós, enquanto professores, tentar chamar o aluno para o foco constantemente, né? E dessa forma, por isso que, né, assim, e as câmeras ficam desligadas, né, professora? Exato, vamos falar lá dessas câmeras desligadas. Exatamente. Dá uma angústia de olhar para só o nome da pessoa e a foto, geralmente quando tem foto, né? Eu até brincava quando tem alguns alunos que iniciaram as aulas de maneira remota, né? Então eu falei assim, eu conheço nomes, eu não conheço as pessoas. Então, às vezes, passam por mim na rua, ai, professora, oi, né? Eu falei assim, é meu aluno, tá, qual disciplina, onde? Porque hoje em dia eu conheço nomes, eu não consigo conhecer pessoas, né? Porque eu gravo muito os rostos, né? Os meninos até perguntam, não lembra da gente? Claro que eu lembro, né? Porque a gente vendo, né, ali, tendo contato físico, né, olhando para o rostinho deles, a gente vê as reações, né? A gente vê, por exemplo, eu falei, dessa forma remota, a gente teve que desenvolver a capacidade de identificar, que eu me preocupo muito de entender quando está cansado. E eu sempre dou um intervalo, né? Falei assim, vocês estão cansados, vamos parar um pouquinho, porque de nada adianta, né? Eu acho que a gente ficar falando e não está entrando, não está absorvendo nada, não está adiantando de nada. E a gente teve que também desenvolver essa capacidade. Eu falei assim, eu estou tendo que sentir vocês pelo chat, porque não abri câmera e tem vergonha de falar também, né? Mas, ao mesmo tempo, alguns se tornaram, perderam a vergonha, que tinham vergonha de aparecer em sala de aula, mas no chat consegue digitar e falar. Então, assim, tem vários lados, né? Porque nem Jesus agradou a todo mundo, é o que eu sempre falo, né? Quem somos nós? Então, mas é desafiador por conta das distrações. Porque realmente, estando em casa, é um pai que entra, é uma mãe que entra, é um irmão que passa, é o cachorro que late. É todo um ambiente que proporciona distrações que dentro de uma sala de aula você não tem. Então, é muito mais difícil controlar essas distrações. E é desafiador. Mas eu acredito que o ensino ele vai continuar de uma forma híbrida. Eu acho assim que hoje a educação ela tem outra visão, né? A gente precisou, mas ela vai se manter não 100% online, porque somos seres humanos sociáveis, né? Algumas carreiras, né, elas precisam da prática presencial, então é fundamental estar presente, mas somos seres sociáveis, precisamos do contato humano, mas acredito que um sistema híbrido ele venha para ficar, né? Partes da educação de forma online e partes presenciais. Pegando um gancho aí, Fernando, desse finalzinho que a professora Kellen comentou, sobre a parte prática, o nosso curso, o que eu posso falar, é a minha experiência, o nosso curso demanda uma carga horária prática muito, muito vasta. Então, no começo ali de 2020, ali no começo da pandemia, ficou um pouco, acredito, defasado o ensino, porque a gente estava tendo só a parte teórica, mas não conseguia colocar esse conteúdo teórico, aplicar ele na prática. Então, ficou ali um espaço, acho que vago, que precisou ser preenchido depois. Mas nesse período que a gente não teve as práticas, acredito que ficou ali um pouco de medo. Pô, será que eu vou conseguir compensar isso lá na frente? Será que eu vou conseguir aprender um pouco a prática? Isso, a gente tinha um pouco de medo com isso.
Hoje em dia já está tornando um pouco mais maleável, a gente já conseguiu voltar com algumas atividades práticas e agora está dando para dar uma associada. Não está fazendo ausculta pela tela não, né? Não. Hoje em dia a gente consegue... para ver os batidos. Bota aí, bota você. Vai no parente, vai no primo ali. Pega o cachorro, tem ninguém pega o cachorro. Mas hoje em dia já tá não tá assim mais pela... Vem cá que deixa eu palpar não, né? E nesses últimos 3 períodos, né, que nós estamos passando pela pandemia, tivemos que nos adaptarmos a esse novo normal. E nós, como acadêmicos de medicina, por estar na prática, 1 mês de aula que a gente fica sem praticar, nós perdemos o conhecimento e os nossos futuros pacientes também perdem, porque a gente acaba deixando de agregar conhecimento. E nessa pandemia toda, foi bem complicado para a gente como acadêmico, porque a gente tinha que estar no cenário prático, era obrigatório estar na prática, porém a gente tinha um medo de se contaminar com o vírus, o medo de levar para casa para os nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos amigos, que às vezes vizinho ele próximo, entendeu? Então ainda é momento difícil. Eu não sou de campus, no início da pandemia levava 1 ou 2 meses sem ir a casa, ver meus pais, meus avós, então foi um processo de adaptação, então foi um processo em que a nossa saúde mental ficou um pouco defasada. Então, até hoje é muito complicado falar da pandemia sem se emocionar, porque ao mesmo tempo que a gente tinha que estar cuidando das pessoas nos hospitais, a gente não tinha como estar cuidando dos nossos familiares, dando assistência, dando apoio, dando atenção. A gente tinha que estar longe e, ao mesmo tempo, cuidando de pessoas que a gente nem conhece, porém a gente faz isso com amor e com muita gratidão, porque foi a profissão que escolhemos para o resto da nossa vida e é o que, creio eu, o Júnior, você também que entra na medicina, é a profissão que escolhemos por amor, de cuidar do próximo. Então, essa pandemia veio também para mostrar que a empatia, quem não conhecia passou a conhecer o significado da palavra empatia e isso a gente vai levar para o resto de nossa vida. Já que você falou de escolha, né, que o curso de medicina é uma escolha relacionada ao amor, então a gente sabe da necessidade que a gente precisa de ter médicos humanizados. Mas eu queria perguntar para a professora Kellen, como tem entrado os alunos, né? Porque a gente hoje vê que as escolas médicas, né? Antes a gente tinha uma ampla concorrência muito grande, né? Hoje a gente vê que aumentou-se muito o número de escolas médicas. No Rio de Janeiro, então, a gente tem diversas escolas médicas. E que nível chega esses alunos? Dá para sentir como professor a diferença dos níveis dos alunos que estão entrando dentro da universidade? Da escola, no específico da escola médica? É um mundo muito amplo, né? Porque nós recebemos um quantitativo extremamente alto, né? Não só o número de escolas aumentou, mas também o número de vagas. Vagas, exatamente. Né? Então, é um quantitativo extremamente alto, onde você tem uma variabilidade muito grande dentro desse público. Então, nós temos alunos extremamente dedicados, extremamente focados, com justamente essa intenção de fazer uma medicina diferenciada, de se tornarem médicos humanizados, diferenciados, mas também tem aqueles que estão indo porque o pai é médico, o avô era médico, o bisavô era médico, para seguir, que você vê nitidamente que não tem, né, nenhuma vontade, estão ali só porque, né, sofre uma pressão da família para estar ali. Né? Então, assim, é muito amplo. Né? E dependendo do foco que se tem, né, esse aluno ele vai se destacar mais ou não, ele vai conseguir lidar com aquele processo, com a faculdade de maneira melhor ou não. Né? Então, a gente vê nitidamente aqueles alunos que vêm, assim, nossa, mas que máximo, consegui entender, tá... A minha palavra, faz sentido, claro que faz sentido. Quem é aluno da professora Kellen não esquece, faz sentido. Claro, faz todo sentido. Claro que faz sentido, tem que fazer sentido. Né? E tem alunos que querem, estão sedentos por aprender, e isso facilita muito o processo. Né? Então, como a gente falou no início, colocando emoção, você facilita muito o processo, porque a parte de memorização, ela é facilitada pela emoção. Né? Então, mas quando, né, o aluno ele chega lá por uma imposição ou só porque
ele tem certeza de que vai conseguir emprego, né, porque salário, por questão de status, né, por salário e tal, ele não vai ter essa dedicação, porque ele realmente não está ali com esse olhar de querer ajudar, de querer realmente fazer diferença na vida de alguém e conseguir proporcionar, né, um bem-estar ao outro, né? Então, é uma variabilidade muito grande, né? Então, assim, não dá para restringir. Eu falei assim, eles pioraram. Eu acho que como é um público muito extenso, né? Como a humanidade, né? Então, dentro desse público, a gente vê de tudo, né? Então, a gente recebe. Por isso que eu falo assim, é desafiador, né? E nós somos cobrados assim, você tem que olhar o seu aluno como único. Assim como a gente fala para você tem que olhar o seu paciente como um ser humano, como único. A gente também precisa olhar o nosso aluno como único, né? E cada aluno, ele tem uma história de vida, ele vem, né, com um propósito diferente, né? E a forma como ele vai seguir nessa trajetória vai depender muito do propósito de cada um deles. Então, é bem... Temos aqui um recadinho de uma grande amiga sua, que também era, né, a gente fez o convite para estar aqui presente, mas como a gente está, né, nesse cenário de pandemia, né, a gente vai dividir esse tema em 2 etapas. A professora Lívia Marini dizendo, Kellen, professora maravilhosa e uma grande amiga. Eu sou fã da professora Lívia, né? Eu queria muito que ela estivesse aqui com a gente também nessa bancada falando sobre isso. Mas nós vamos trazer ela em outro momento, também a professora Kellen, para aí a gente tem, né, esse assunto, como a gente estava falando, tem o método PBL, o método tradicional, que muitos ainda não conhecem o método PBL. Sim. E a Lívia, né, e a professora Kellen está nesse desafio da implantação do PBL. Mas isso é pauta para outro assunto, né? E vocês, como vocês acadêmicos de medicina, avaliam a galera que está entrando, vocês que são veteranos, né? Como é que vocês avaliam os calouros de vocês que estão chegando na faculdade? Hoje em dia, Fernando, eu quase não estou tendo um contato ali com os alunos que estão adentrando no curso. Até por eu estar já um período um pouco avançado, acaba que eu não conheço meus futuros colegas. Ainda mais em pandemia agora, né? Perdão? Mas ainda mais agora na pandemia, né? Na pandemia agora a gente não tem muito contato. Então, se antes já era difícil esse contato, agora então quase não existe. Então, não consigo ter assim uma base para apontar o nível dos alunos que estão entrando hoje em dia é mais baixo do que há 4, 5 anos atrás. Eu não consigo. Isso acho que os professores conseguem ter um feeling maior disso. Mas como a professora Kellen falou muito bem, existe uma variedade muito grande de alunos que entram, então não tem como a gente se basear, né, em algumas exceções, certo? Como ela falou, às vezes é pressão da família, às vezes o pai é médico, a mãe é médica, e acaba que o filho acaba adentrando mais por pressão familiar mesmo. E isso aí vai ter em qualquer outra profissão, isso tem em todas as profissões. Outro curso também, né? Qualquer curso. Então, mas acredito que ao longo do curso, esses alunos ali que entraram um pouco mais por pressão vão acabar criando uma responsabilidade maior, porque vão estar lidando com vidas, com pessoas que têm uma família em casa esperando uma resposta, esperando uma melhora do ente querido que está lá. E as pessoas, acredito que vão aprendendo a lidar com o sentimento dos outros, entendeu? Então, acho que essa questão do aluno estar entrando um pouco com o ensino, não sei se essa é a sua dúvida, o ensino mais prejudicado adentrando num curso, acredito que ao longo da formação dele vai conseguindo melhorar nesse aspecto. E pegando um gancho que o Júnior falou, né, vários professores da faculdade no cenário prático, eles falam pra gente que o paciente, como a Kellen falou, é um paciente ímpar, é um paciente único. E a gente tem que cuidar dele com muito carinho, porque ele é o amor de alguém, ele é o pai de alguém, ele é a mãe de alguém. Então a gente tem que, ao longo dessa formação acadêmica, e mesmo que lá no início não esteja focado, não esteja abdicando totalmente seu tempo para a medicina, até o final do curso, esse estudante, ele começa a ver a medicina de outra forma, com outros olhos. Então, ao longo desses 6 anos aí de estudo maçante, de prática, noites perdidas de sono, estudando, plantão e tudo mais, então ao longo desses 6 anos aí, esse estudante de medicina acaba ficando mais empático e cuidando melhor dos seus pacientes.
É como a gente estava falando, né? A questão da minha pergunta era justamente por esse número de vagas, né? Que aumentou e esse número de escola médica, né? Porque a gente sabia que, por exemplo, aqui na faculdade da FMC já teve 40 ou muito mais do que isso por uma vaga, né? Já chegou a 100 por vaga, né? Então, com o aumento da vagas, diminui a concorrência, ou seja, então são mais pessoas entrando. O que a gente sempre vai torcer é que cada um que escolha a medicina, escolha como a gente está falando da educação, né? Porque a educação é saúde. E a saúde também, né, tem a ver com a educação. Mas que seja por amor, né, pela questão de entender que a gente precisa fazer a diferença, né? Nós precisamos olhar para a saúde no nosso país, como a gente precisa olhar para a educação do nosso país e formar, né, pessoas revolucionadores mesmo, assim, né? Vou fazer a revolução, vou fazer a diferença. Às vezes, mas eu sou só mais um médico. Não, mas você pode, dentro de um hospital, sendo um médico, fazer a diferença, seja na sua área, seja no hospital inteiro. Mas o oceano, eu sempre penso que o oceano, ele é o oceano porque ele tem várias gotas, né? Então uma gota faz a diferença assim no oceano. Mas enfim, estamos quase chegando aqui no nosso programa, no final do nosso programa, né? Eu queria agradecer a vocês por estar aqui. Tem mais comentários aqui na nossa transmissão. Queria agradecer a todo mundo que participou. Tem mais um tempinho aí, ô Marcelo? Dá pra gente fazer um ping-pong com a professora Kellen? Eu vou fazer um ping-pong com a professora Kellen. Nossa, já sabemos que é veterinária, professora de universidade, mãe de uma criança e de um adolescente. Dois. São dois. Na verdade meninos. são 4, né, que eu brinco, falo. Mãe de pet. Isso, 2 de 2 patas e 2 de 4 patas. É amor de mãe, né? Então, vou fazer um ping-pong rápido, já que nossos ouvintes... vou falar das redes sociais de vocês. Quem quiser seguir a professora Kellen, é @ Kellen Salaroli Viana. Vamos lá de novo, @ É trava-língua. Kellen com um L só. Não são dois L's. Não são dois L's. Salaroli Viana. O meu @ é Júnior Hintz, HINTZ, @Júnior Hintz. Nome de doutor mesmo, né? E o Robson? O meu @ é RB_Vieira. Então vamos lá, professor, eu vou falar aqui, ping-pong, o que vier na sua mente, você pode já responder. Um sonho. Um sonho? Ai, acabar essa pandemia. Uma alegria. Uma alegria acordar todos os dias. Um momento. Um momento. Nossa. Vários. Família. Tudo pra mim. Medo. Medo de perder a esperança. E qual é a esperança? Esperança. De manter a fé constantemente. Uma frase. Tudo posso naquele que me fortalece. Não faria? Não faria desobedecer a Deus. Ser professor é? Ter uma alegria todos os dias. E nós, como os alunos, ficamos felizes que a gente dá trabalho. Nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados. A professora Kelly, eu até falei pra ela, né? Eu falei, professora, a sua fama percorre todas as escolas, né? Todos os cursos. Aí quando eu falo, professora, ela é muito boa, didática. Então, agradecer a sua presença, agradecer por amar essa profissão, por nos ensinar, né? Como você mesmo falou, passar conhecimento para nós e a gente se encontrar, talvez, né, doutores, né, e poder te abraçar. E eu acho que o maior reconhecimento do professor é isso. A gente, né, a gente que tem a escola, né, o Centro Escola Riachuelo, a gente sempre fala isso. O salário nunca vai ser o reconhecimento do professor. O reconhecimento do professor é o aluno que posteriormente vai encontrá-lo e vai dizer: eu me tornei veterinária porque você foi minha professora, eu me tornei historiadora, hoje eu dou aula de geografia porque você me fez isso. Então, assim, eu acho que salário é bom, claro. A gente falou sábado passado se dinheiro traz ou não felicidade. A gente precisa acordar como sociedade e valorizar o professor, né? A gente falou do salário, a gente falou do médico. E isso é outro assunto para outro tema, falar sobre a questão da valorização do professor. Mas eu acho que a maior gratificação de um professor é ver o aluno dele seguir um caminho do bem, se formar um cidadão,
né, cidadão de bem e se formar na profissão e olhar para professora, muito obrigado, porque isso acontece, né, professora? Demora, mas acontece, né, professora? Eu sempre falo que eu fico muito feliz quando eu vejo vocês lá na frente. Falei assim, ai, como eu lembro lá. Como eu lembro do que eu vi lá no início, né? E que eu costumo dizer sempre, que o brilho de vocês é o nosso sucesso. Então, eu sinto sucesso em tudo que a gente faz quando eu vejo vocês brilhando. Então, contemplar o brilho de vocês é uma realização muito grande. É uma missão, né, professora? Muito, é uma missão. Obrigado, Júnior. Gostou, cara? Se sentiu bem? Ficou à vontade? Eu agradeço, Fernando. Foi um papo muito descontraído, um papo gostoso. Agradecer a todos os ouvintes aí pela audiência e pela interação com a gente aí no chat e parabenizar você pelo trabalho que vem fazendo aí. Agradecer também aos convidados, professora Kellen, Robson, por estar aqui comigo nesse papo e é isso aí. Júnior? Robson? Eu agradeço a Folha da Manhã e agradeço também a Escola Riachuelo pelo convite de estar aqui para falar desse assunto que está muito em alta e de extrema relevância. Agradeço também aos companheiros aqui, a professora Kellen, ao Júnior, por dividir essa banca. É uma honra para mim, né, estar aqui junto com eles e com você também. Agradecer pela oportunidade. Eu acredito que o Fabiano está, né, acompanhando a transmissão. Ele deveria estar doido aqui para poder estar falando e debatendo também esse assunto. Mas eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes, né, da Rádio Folha, por estarem aqui acompanhando o Papo Cabeça. Sábado que vem nós trazemos novidades, tem figura nova aí no pedaço. Então o Papo Cabeça vai estar cada vez melhor para vocês. Esse programa é feito de coração, né, para que a população e a sociedade de Campos, junto conosco, construa os debates, fale de assuntos relevantes e que a gente possa ter aí dias melhores. Então, ótimo sábado para você, um excelente final de semana, que seja o melhor da sua vida e vamos juntos lutar aí pela vida, porque a vida é o dom maior, o presente que Deus nos deu. Valeu! Papo Cabeça, aqui na Folha FM 98,3. Folha FM. Devido à pandemia do coronavírus, recomendamos aos nossos clientes que solicitem os serviços pelos canais de atendimento não presencial. Site www.aguasdoparaíba.com.br, pelo aplicativo Cliente Águas, pelo chat interativo, que está disponível no site e no aplicativo, ou pelo 0800 772 04